Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando de férias, recomeçando as nossas gravações dos vídeos aqui do blog. Hoje estou fazendo um vídeo um pouco diferente, aproveitando para retornar de férias, fazendo um vídeo um pouco diferente. É um vídeo de correção de questões da prova do TJSP para juízes do estado aqui de São Paulo, que aconteceu recentemente. Você vai dizer, mas o que tem de diferente em vídeo de correção de prova? Até o povo da OAB faz isso e tudo. Não, tem uma coisa diferente. Você sabe que há alguns meses eu estive aqui com vocês e anunciei, fiz a propaganda do curso Reta Final do LFG para esse mesmo concurso TJ de São Paulo. E uma coisa que sempre me atraiu, sempre me gerou curiosidade, é que quando a gente faz um curso para alguma coisa, a gente nunca tem noção exata do quanto aquele curso contribuiu ou poderia ter contribuído para aquilo que a gente fez. Então eu desenvolvi a ideia de fazer uma correção mostrando no material de aula qual é o conteúdo que foi ministrado em relação à questão que caiu na prova. Ou, se não caiu, dizer, olha, isso aqui caiu na prova e não está no conteúdo. Então, essa foi a ideia. Eu montei esses slides que vocês vão ver aí na tela antes de saber o resultado. Eu fui respondendo e montando, respondendo e montando. Então, pode ser que você não acredite em mim, mas quando eu desenvolvi esse material, eu realmente não sabia qual seria o resultado, quantas questões eu de fato tinha dado na prova, na aula, no nosso curso Reta Final, que efetivamente caíram na prova do TJ de São Paulo. Então, isso aqui é mais ou menos um experimento. Como o seu professor de física fazia experimentos lá quando você lamentavelmente tinha que estudar essa matéria, você se lembra que ele dizia, nós vamos calcular isso aqui em condições normais de temperatura e pressão. Ele te dava parâmetros do experimento que ele fazia. Também vou te dar os parâmetros do meu experimento. Eu estou supondo nessa nossa correção que o aluno tivesse vindo para fazer o Reta Final sem saber absolutamente nada, como se ele fosse totalmente analfabeto, como se ele não tivesse nenhum conhecimento prévio. O que é irreal, eu sei. Mas eu também estou supondo que ele fosse capaz de absorver tudo o que eu dei nas 20 horas aula do Reta Final. Foram 20 horas aula de processo. Então, o meu experimento aqui, além de corrigir as questões e mostrar para todo mundo como foram, o que foi difícil, o que foi fácil, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente o que um aluno que conseguisse aprender tudo do Reta Final teria conseguido responder se na prova do TJ de São Paulo. Eu sei que as duas premissas são irreais, mas eu espero que uma contrabalance a outra. Eu sei que ninguém vai conseguir aprender absolutamente tudo de um curso Reta Final, mas eu também sei que ninguém chega num curso Reta Final sem saber absolutamente nada. Então eu espero que isso dê uma noção do quanto o curso podia contribuir para vocês. Então nós vamos começar aqui a apresentação, vou mostrar para vocês a primeira questão de processo. O processo foi logo a questão 11 da prova do TJSP, questões 11 a 20. Lá na questão 11 você tinha as seguintes alternativas. Era para assinalar a alternativa correta. No caso de continência, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se a ação continente preceder a propositura da ação contida, caso em que essa última terá seu processo extinto sem resolução de mérito. B. Compete à autoridade judiciária brasileira julgar as ações em que as partes se submetam à jurisdição nacional, desde que o façam expressamente. C. A competência determinada por critério territorial é sempre relativa. E D. A prevenção é efeito da citação válida. Pessoal, se você observasse o material, esse material, só para vocês entenderem, é o mesmo material que foi disponibilizado para o aluno do curso Reta Final. Todo aluno que fez o Reta Final do LFG recebeu exatamente esses slides, que são slides feitos por mim. Se você olhar lá, o aluno que fez aí pode olhar, o aluno que fez o curso, o slide 163 do material continha exatamente os dois artigos sobre
continência. E eles explicam para nós que no caso de continência, a ação, se a ação, como diz a alternativa, é continente, ou seja, aquela que é maior, for proposta antes, a ação contida proposta depois deve ser extinta. Por quê? Porque ela não serve para nada, ela não serve para absolutamente nada. Todo o seu conteúdo já está na primeira. O contrário é que é o problema, quando a ação contida é proposta primeiro. Por quê? Porque é ela que gerou a prevenção. O juiz prevento é o da primeira, embora ela esteja contida na segunda. Então você vai trazer a segunda para dentro da primeira. É exatamente isso que dizia na letra A, que é a resposta correta. Por que a B está errada? Porque lá na B fala, desde que o façam expressamente. E no artigo 22 diz que a Justiça brasileira é competente para julgar todas as ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeteram à jurisdição nacional. A letra C, o artigo 48 do CPC trata da competência territorial absoluta, é uma exceção. A hipótese de imóveis, demandas relacionadas a imóveis, tem direitos reais imobiliários, tem competência territorial definida de modo absoluto. Então é uma exceção que não está contemplada na letra C. Para terminar, quanto à letra D, aqui tem dois problemas. Primeiro, a prevenção é efeito da distribuição. O código menciona que desde que a petição inicial é distribuída, você já tem o efeito da prevenção. Além disso, a questão fala em efeito da citação válida. A gente tem que lembrar que os efeitos da citação previstos no CPC incidem tanto na hipótese da citação ser válida, quanto dela ser ordenada por juiz incompetente. Então, mesmo a citação ordenada por juiz incompetente gera efeitos se ela tiver as mesmas, se ela atender à finalidade, que é dar ciência ao réu da existência do processo. Logo, a alternativa A era o conteúdo do slide 163 do material. Então, quem soubesse esse conteúdo teria acertado essa questão, então eu vou computar aqui um ponto a meu favor na minha contagem. Questão 12 do TJSP sobre litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário, diz a questão, será necessário sempre que for unitário, haverá entre alienante e adquirente quando ocorrer a alienação de coisa ou de direito litigioso, será ativo entre os cônjuges na ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo se casado sob regime de separação absoluta de bens, e passivo entre cônjuges na ação fundada em obrigação contraída por um deles em proveito da família. A resposta é a letra D. Existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges se decorrente de obrigação assumida por um deles em proveito da família. Eu coloquei para vocês aqui, e vou passar aqui na tela, 3 slides do material. O slide 80, o slide 84 e o slide 85. Se vocês observarem, nesses slides estão as regras sobre sucessão e substituição de partes, as regras sobre litisconsórcio e uma série de observações que eu faço sobre litisconsórcio, necessário, unitário, facultativo. Eu não vou cansá-los aqui com todas essas respostas, todas essas alíneas. Se você quiser copiar, dê um pause nesse vídeo e copie, fique à vontade para ter também você o conteúdo que está aí. O que eu quero dizer a vocês? Embora o litisconsórcio necessário seja em regra unitário, essa regra tem várias exceções, ou seja, existem hipóteses de litisconsórcio facultativo unitário. Isso está no material. Letra B. Não há litisconsórcio necessário entre alienante e adquirente da coisa. O adquirente da coisa vai substituir
o alienante ou figurar como assistente litisconsorcial e não como litisconsorte necessário. E letra C, para a maioria esmagadora da doutrina, não existe hipótese de litisconsórcio ativo, simplesmente não existe. Raros doutrinadores aceitam essa hipótese porque ela ofende, e eu acho que isso está correto, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, inafastabilidade da jurisdição. Se eu dependesse do meu cônjuge para entrar na justiça, eu não poderia ter acesso à jurisdição. Então, esses 3 slides do material, 80, 84 e 85, que passaram aí na tela para você, como eu disse, se quiser dar um pause e anotar, fique absolutamente à vontade, respondem essa questão. Então eu vou aqui marcar o segundo ponto a favor das minhas aulas do curso Reta Final, ok? Questão 13 do TJSP queria saber a alternativa incorreta entre as seguintes. A parte pode requerer o depoimento pessoal da parte adversária, do litisconsorte e eventualmente dela própria. B. A falsidade de documento será resolvida como questão incidental sobre a decisão. Não incluirá a autoridade e não incidirá a autoridade da coisa julgada, salvo se a parte requerer que o juiz decida a falsidade como questão principal. C. Na audiência de instrução, as perguntas serão formuladas pelas partes, por seus advogados, diretamente à testemunha, mas o juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. D. Desde que sejam capazes e a controvérsia comporte autocomposição, as partes podem escolher perito e a perícia assim produzida substituirá, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito do juízo, sem prejuízo do convencimento motivado do magistrado. Pessoal, essa foi uma questão relativamente tranquila de responder, porque ela queria saber a alternativa incorreta. E se você olhar no slide 381 do material, quando a gente fala sobre depoimento pessoal, o depoimento pessoal só pode ser requerido pela parte contrária. Não existe requerimento de depoimento pessoal da própria parte. Então, por isso que a letra A está incorreta. O conhecimento exposto em todas as outras 3 alternativas é correto. Então, não vou passar por eles aqui com vocês. Estão corretas as outras 3, mas a parte não pode requerer o depoimento próprio em depoimento pessoal, ela só pode requerer o depoimento da parte contrária. Então, vou assinalar aqui o terceiro ponto que você teria conseguido se tivesse feito o curso Reta Final. Questão 14. A questão 14 é uma questão sobre coisa julgada. As alternativas são as seguintes. Assinale a alternativa correta sobre coisa julgada. Ela se opera entre as partes entre as quais é dada, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros. B. Apenas decisões de mérito transitadas em julgado comportam ação rescisória. C. Pode abranger a resolução de questão prejudicial, desde que dessa resolução dependa o julgamento do pedido, que tenha sido facultado o contraditório, que o órgão seja competente em razão da matéria e da pessoa para resolver a questão como se principal fosse. E D. Na ação de dissolução de sociedade, a coisa julgada se opera em relação à sociedade, ainda que a sociedade não tenha sido citada, desde que todos os sócios o tenham sido. Pessoal, essa foi a questão mais maldosa da prova inteira, mais maliciosa da prova inteira. No slide 654 lá do material, você tinha a questão dos efeitos novos da coisa julgada. Ponto número 1. A principal mudança do código, pelo menos em termos de texto, é que a coisa julgada não prejudica terceiros, porém ela pode beneficiar. O código é silente quanto ao benefício. O CPC anterior dizia que a coisa julgada não podia prejudicar ou beneficiar terceiros. O novo CPC diz que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros. O que isso significa? Ninguém sabe muito bem ainda, existem grandes debates doutrinários sobre isso, ninguém tem muita certeza. Fato é que a letra A está errada por causa disso. Letra B.
apenas as decisões de mérito transitadas em julgada comportam rescisória. Também está errada. Entende o código que qualquer decisão, mesmo que não seja de mérito, que impeça o ajuizamento de uma nova ação, pode ser rescindida. Então, na aula a gente trabalhou o exemplo de uma decisão que reconhece a intempestividade de um recurso, equivocadamente, mas essa decisão transita em julgado. A doutrina diz, esse caso, cabe ação rescisória para rescindir essa decisão se ela impede o ajuizamento de uma nova ação. Por quê? Você não tem como corrigir o defeito. Então, um exemplo, ou talvez mais claro, uma decisão considerou que a minha petição era inepta, mas eu acho que ela é apta, e isso extinguiu o processo. O código vai dizer que nesse caso eu posso propor uma outra ação corrigindo o defeito original. Como nesse caso não tenho como corrigir porque a petição está correta, o juiz é que estava errado, eu teria que rescindir essa decisão para poder propor outra ação, porque eu não teria como, se eu propusesse outra ação idêntica, ela também seria rejeitada. Então esse é o problema da letra B. A letra C aqui, ela dizia o seguinte: pode abranger a resolução de questão prejudicial? Sim, desde que dessa resolução dependa o julgamento do mérito. Perfeito. E aí vem um ponto, que tenha sido facultado o contraditório. O código, no artigo 503, parágrafo 1º, inciso 2, vai dizer: a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, ou seja, não basta facultar o contraditório tem que ser efetivo. Se por acaso o réu é revel, quer dizer, foi-lhe facultado o contraditório, mas ele não foi efetivado, você não pode estender a coisa julgada sobre questão prejudicial. Questão super maldosa essa letra C. Eu imagino que as estatísticas vão mostrar um número de erros bem grande sobre essa letra C. Então, a letra D ficou por eliminação. A letra D é uma exceção que o código traz num novo procedimento especial, que é o procedimento da ação de dissolução parcial de sociedade. Lá no artigo 601, parágrafo único, o código diz: a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e da coisa julgada, que é exatamente o que a letra D menciona. Então, mesmo que você não soubesse o procedimento da dissolução parcial de sociedade, você poderia fazer essa questão por eliminação. A questão é bem difícil porque a letra C é perfeita, salvo por esse pequeno detalhe. Então, era uma questão que exigia bastante atenção do aluno. Questão 15. A tutela provisória de urgência. Letra A. Só pode ser determinada pelo juízo estatal e não pelo árbitro, uma vez que falta a esse último poder de coerção para efetivar a medida. Letra B. Exige, além do perigo da demora, prova pré-constituída das alegações de fato em que se funda o autor. Letra C. Quando requerida na forma de tutela cautelar antecedente, poderá ser apreciada como tutela antecipada, caso o juiz entenda que essa é sua verdadeira natureza. E letra D. Não pode ser concedida na sentença porque, do contrário, a tutela perderia sua natureza de provisória. Pessoal, primeiro, a questão de arbitragem, que é a letra A, eu fiquei orgulhosíssimo de estar no material. Por quê? Porque o edital do TJ dizia expressamente que ia cair lei de arbitragem. E muita gente não estudou lei de arbitragem. Quando eu vi o edital, eu falei: tenho que incluir arbitragem no reta final. Embora a gente não goste muito de falar prova para juiz, não vai cair coisa de arbitragem. A letra A estava exatamente no slide 9 do material, primeiríssima aula do curso. O árbitro pode conceder tutela provisória. Isso foi a alteração da lei de arbitragem efetuada pela Lei 13.129 de 2015. Então essa, quando eu vi, eu realmente fiquei feliz de ter colocado no material. Tá errada, então, a letra A por causa disso. A letra B, e aí sobre as demais, C, D,
B, C e D. Se você pegasse o slide 324 do material, você encontraria a resposta. É a fungibilidade entre cautelar e antecipada. É o artigo 305, parágrafo único, letra C, a resposta. A tutela de urgência não exige prova pré-constituída das alegações de fato, o que ela exige é fundus boni iuris, e o juiz pode conceder tutela provisória na sentença, embora isso seja completamente bizarro. É possível, não deveria ser, mas a praxe forense consagrou essa possibilidade e o Código admite expressamente essa possibilidade também. Então, letra C era a alternativa a ser assinalada, estava também contemplada no material do reta final. Vou marcar aqui o meu quinto ponto. Questão 16 da prova do TJSP. Quanto à petição inicial, A, ela será inepta e como tal deve ser indeferida se o juiz verificar desde logo prescrição ou decadência. B, o autor tem o ônus de alegar eventual desinteresse na designação de audiência de conciliação de mediação, sob pena de ser presumido seu interesse na tentativa de autocomposição. C, o autor poderá acumular pedidos desde que haja conexão entre eles. E D, o autor, depois da citação, poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, hipótese em que, desde que assegurado o contraditório, mediante possibilidade de manifestação no prazo mínimo de 15 dias, não será exigido o consentimento do demandado. Pessoal, se vocês pegassem os slides 260 e 261 do material, vocês veriam que a resposta correta aqui é a questão relacionada à letra B. O autor tem o ônus de alegar eventual desinteresse na designação de audiência de conciliação ou de mediação, sob pena de ser presumido seu interesse na tentativa de autocomposição. Diz o parágrafo 4º do artigo 334. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. E o parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Então, esses dois slides, 260 e 261, tinham a resposta, também foi dada em aula. Rapidamente sobre as outras perguntas. Prescrição e decadência não é matéria de inépcia, é matéria de improcedência liminar. Artigo 332 é matéria de mérito, não é matéria de forma. Então a petição não é inepta. O pedido prescrito ou alcançado pela decadência deve ser julgado liminarmente improcedente e não indeferida inicial. A alternativa que eu achei mais difícil nessa questão era a C. O autor poderá acumular pedidos desde que haja conexão entre eles. A gente costuma imaginar que isso é verdade, mas muito cuidado, é o artigo 327 do Código. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, tome cuidado com isso. Essa era talvez a alternativa, talvez será, quando a gente tiver estatística, a que mais gente vai marcar errada, porque a gente tende a raciocinar que a conexão é requisito da acumulação. Não é, jamais se esqueça disso. E na letra D, o autor, depois da citação, evidentemente não pode alterar o pedido ou a causa de pedir, salvo com o consentimento do réu. Isso aí é conhecimento jurássico. Todo mundo sabe que a alteração da inicial é livre até a citação, depois da citação só com o consentimento do réu e depois do saneamento, de jeito nenhum, nem com o consentimento do réu. Ok? Então, com mais esses dois slides, eu vou também marcar aqui o meu sexto ponto. O slide 222, também do material, falava sobre esse ponto do artigo 327. Ok? Então, vou computar aqui o meu sexto ponto com a licença de vocês. Questão 17. A questão 17, pessoal, já vou dizer logo, eu não pontuei. A questão 17 é sobre cumprimento de sentença e eu optei nas aulas do reta final por não incluir cumprimento de sentença. Reta final é fazer escolhas, a gente tem que ver o que tem mais chance de cair e analisar e expor aquilo que tem mais chance. Me parece que execução e cumprimento de sentença não tinha tanta chance, gasta muito tempo para explicar, tanto que a gente tem muitas aulas de execução lá no
intensivo 2, para quem é aluno do intensivo 2 lá do LFG sabe disso, e eu achei que não valia a pena incluir no reta final. Caiu essa questão, então não pontuei nessa questão, o reta final não teria te ajudado. A única coisa que ela ajudaria era eliminar a letra A. Olha só, a letra A fala: o prazo para apresentação não será contado em dobro no caso da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que, sendo físicos os autos, haja litisconsortes com procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos. Isso aqui você conseguiria eliminar pelas aulas, porque a gente falou sobre prazo em dobro. E não existe essa limitação de que não tem prazo em dobro no cumprimento de sentença. O prazo em dobro é o prazo em dobro, ele acontece em qualquer fase do procedimento, seja conhecimento, seja cumprimento. Então dava para eliminar a letra A que está errada. Vamos ver então as outras alternativas que eu não mencionei na aula. Letra B. Quando se alegar excesso de execução, é ônus da parte, sob pena de não ser conhecida a alegação, indicar desde logo o valor que entenda correto, mediante demonstrativo, ainda que entenda que a apuração dependa de prova pericial. Pessoal, essa letra B está correta, isso aqui está certo. O CPC não aceita em hipótese alguma que você se defenda numa execução ou num cumprimento de sentença, alegando que o sujeito está executando a mais sem dizer quanto você acha que é o valor certo. Não dá para fazer esse tipo de pescaria. Ou você diz quanto que você acha que é o certo, ou você não pode alegar isso. Então, essa letra B seguramente está certa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, ok? Essa foi a resposta dada no gabarito, foi a letra B. Já já vamos ver o resto aqui, porque vai ter um probleminha para a gente resolver. C. A respectiva apresentação impedirá a penhora, sua substituição, reforço ou redução, se concedido efeito suspensivo pelo juiz. Essa é uma super pegadinha, essa letra C. Quando o efeito suspensivo é concedido pelo juiz, a execução para. Entretanto, a penhora, reforço, substituição ou redução é uma exceção. Ainda que concedido o efeito suspensivo, os procedimentos relacionados à penhora podem ser realizados, porque eles não geram nenhum prejuízo, eles simplesmente garantem o valor em execução. Então, essa é uma exceção ao efeito suspensivo, ainda que concedido pelo juiz, cabe a possibilidade de suspensão da execução. Cabe a possibilidade de que a execução suspensa, mas você ainda pode fazer penhora, substituição, reforço ou redução da penhora, ok? Então, difícil pra caramba eliminar essa letra C, mas ela está errada. E por fim, a letra D diz o seguinte: poderá, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado da sentença, ser alegada a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título, se ele estiver fundado em lei ou em ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Pessoal, na minha opinião, esta assertiva também está correta e eu acho que essa questão deveria ter sido anulada pela banca, ok? Você tem aqui uma disposição que está contida lá no artigo 525. Eu acho que essa afirmação está correta no contexto do 525, se você pegar lá os parágrafos 12, 13, 14 e 15 do 525, mas ela foi considerada errada pela banca. Nós temos duas hipóteses de onde que a banca está vendo o erro nisso aqui. A primeira é do ainda que já se tenha operado o trânsito em julgado da sentença. Eu não vejo erro aqui, mas talvez a banca tenha visto. E a segunda é por uma questão de literalidade. O artigo 525, lá no seu parágrafo 12, que fala sobre esse assunto, ele vai dizer o seguinte: considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial. E a assertiva fala em título, não fala em título executivo judicial. Então, talvez tenha sido isso.
Fato que, como numa oração anterior, àquela fala título, ele fala em trânsito em julgado da sentença, para mim está subentendido que é um título judicial. Nós estamos falando de sentença, não estamos falando de título extrajudicial. Então, a mim parece que essa questão 17 teria duas respostas, a B e a D. Qual que é o problema aqui e por que na hora da prova marcar a D, a B de bola teria sido a opção mais correta? Porque a B não tem questionamento. A B não tem questionamento, ela é absolutamente correta. A D, você ainda poderia ter esse tipo de dúvida, mas eu entendo perfeitamente que vocês tenham errado isso. Esse assunto contido na letra D, que é o título executivo inconstitucional, é bastante complexo. Eu não vou abordá-lo aqui. Prometo para vocês que eu gravo um outro vídeo só sobre esse assunto, porque é um assunto difícil. Eu gastaria mais tempo do que eu tenho aqui para explicar isso para vocês, tintim por tintim, mas eu vou disponibilizar um outro vídeo aqui no blog explicando exatamente qual é essa situação. Mas a mim parece que essa questão 17 deveria ter sido anulada, a banca optou por não anulá-la. Aliás, uma curiosidade, eu estava analisando lá a resposta que o TJ deu sobre eventuais anulações, apenas 2 questões foram anuladas. Pelo que eu vi, embora eu só tenha corrido o olho, houve recurso de absolutamente todas as questões da prova. Um negócio incrível, o pessoal está recorrendo de tudo mesmo. Mas enfim, essa questão que infelizmente me parece que merecia ser anulada, não foi. Ok? Fechamos com isso a 17, não pontuei nessa questão, é meu primeiro tiro na água aqui. Primeira questão que o nosso reta final não acertou. Questão número 18, relacionada à IRDR. Letra A. Pode tramitar paralela e concorrentemente com a afetação perante Tribunal Superior de recurso para definição de tese sobre questão material ou processual repetitivo. Letra B. O órgão colegiado incumbido de julgá-lo fixará a tese e, para preservar o juiz natural, devolverá o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo para que se complete o julgamento perante o órgão onde se originou o incidente. C. Tanto que seja admitido, a suspensão dos processos pendentes em que se discuta a questão controversa poderá ser determinada pelo relator ou eventualmente pelo Tribunal Superior competente para conhecer do recurso extraordinário ou do recurso especial. E letra D. Poderá ser instaurado quando houver risco de multiplicação de processos como decorrência da controvérsia sobre questão unicamente de direito que possa resultar de prejuízo à isonomia ou à segurança jurídica. Pessoal, se vocês pegarem os slides 587 e 588 do material, esses 2 slides vão explicar para vocês exatamente qual é o procedimento de suspensão dos processos no IRDR. No IRDR, a suspensão se dá pela admissão do incidente no âmbito do tribunal que está julgando o IRDR. Essa é a regra geral, admitir o IRDR para tudo. E uma das pessoas envolvidas no incidente poderá eventualmente requerer ao presidente do STF ou do STJ a suspensão nacional dos processos relacionados àquela matéria pendentes no Brasil inteiro. Então são esses 2 slides, o 587 e o 588. Com os dois você poderia perceber que a letra A está errada, porque não pode tramitar paralela e concorrentemente com a afetação de recurso repetitivo, não pode fazer IRDR enquanto o STF e o STJ estão fazendo RE ou RESP repetitivo. E a alternativa correta é a letra B de bola. Aliás, a letra B de bola também está errada, porque optou-se no IRDR por não fazer o que se fazia antes. O que a letra B descreve é o procedimento do código anterior. Você afetava o recurso, o órgão julgador julgava apenas a tese
e depois devolvia o resto para julgamento no órgão originário. O novo CPC não adotou essa técnica. Agora o órgão julgador julga o recurso inteiro, a remessa necessária inteira. Ele não julga só a tese, ele não fixa só a tese. Daqueles recursos que forem afetados, ele julga tudo. E daqueles que ficaram parados, ele não julga nada. Então, o CPC optou por não cindir o julgamento. Então, letra B também estava errada. Letra C. Tanto quanto seja admitido, a suspensão dos processos pendentes em que se discute a questão controvertida poderá ser determinada pelo relator ou, eventualmente, pelo Tribunal Superior competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial. É exatamente essa letra C que foi considerada a resposta correta na prova. É claro que vai depender de pedido de alguém, né? Um dos envolvidos vai ter que pedir, isso não vai ser feito de ofício, mas se isso for feito, se esse pedido for feito, é aceitável essa suspensão também pelo Tribunal Superior e aí expandir nacionalmente essa suspensão. Por fim, a letra D está errada porque o IRDR é um incidente exclusivamente repressivo. Ele não é um incidente preventivo. Não se aceita IRDR para prevenir um problema, para prevenir uma controvérsia. O único incidente que tem essa vocação preventiva é o IAC, é o incidente de assunção de competência. Ele sim pode ser usado para prevenir divergência. O IRDR não pode. Então, a letra C é que seria a alternativa correta, a letra D também está errada. Com os slides 587 e 588, eu também vou marcar mais um ponto a favor do meu reta final aqui. Também era possível responder essa questão apenas com as 20 horas do reta final. Questão 19. A questão 19 pedia para você, a penúltima, pedia para você assinalar a alternativa correta. A letra A. A resolução da questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica será sempre impugnável por agravo de instrumento. B. Se os embargos de declaração forem acolhidos com modificação da decisão embargada, ficará automaticamente prejudicado o outro recurso que o embargado já tiver interposto contra a decisão originária, ressalvada a interposição de novo recurso. C. Do pronunciamento que julgar parcial e antecipadamente o mérito, caberá apelação desprovida de efeito suspensivo. E D. A apelação devolverá ao tribunal todas as questões suscitadas e debatidas, ainda que não decididas, mas a devolução em profundidade ficará limitada ao capítulo impugnado. Se você observasse o slide 443 do material do nosso curso Reta Final, você veria lá a análise da chamada dimensão vertical do efeito devolutivo, que alguns também conhecem como efeito translativo. Ela tem a ver com a profundidade da devolução e está no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC. Pessoal, esse conteúdo é exatamente o que estava na letra D. A apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e debatidas relativas ao capítulo impugnado no recurso. Então, vamos imaginar um exemplo prático para a gente entender isso. Se eu pedir dano material e moral, ganhei o dano material, perdi o dano moral, recorri quanto ao dano moral, que foi o que eu perdi. O conteúdo de todas as questões debatidas nesse capítulo do dano moral sobem para o tribunal. Todas, sem exceção. E todo esse contexto, todo esse conteúdo poderá ser analisado pelo tribunal. Então, por exemplo, se eu perdi porque a parte contrária alegou prescrição, mas a parte contrária alegou outras 10 teses de defesa, se eu derrubar a prescrição no tribunal, significa que eu ainda vou ter que derrubar as outras 9 teses, porque todas foram devolvidas ao tribunal no momento em que eu recorri daquele capítulo. Por outro lado,
Quanto ao capítulo do dano material, o tribunal não pode mudar nada. Por quê? Porque não houve recurso daquele capítulo. É exatamente isso que está no artigo 1013, parágrafo 1º, e que estava na letra D da questão 19. A alternativa mais maldosa da questão 19 era a letra A, que diz que a resolução da questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica será sempre impugnável por agravo instrumento. O erro está no sempre. Essa resolução é impugnável por agravo instrumento, desde que ela seja tomada em decisão interlocutória. Se essa resolução estiver em sentença, ela vai ser impugnável por apelação. Se ela for tomada pelo tribunal, pelo relator em tribunal, ela vai ser impugnada por agravo interno. Então, embora em regra ela seja mesmo impugnável por agravo instrumento, o problema aqui está no sempre. Então, letra A, maldosa, porém errada. A letra B era um entendimento antigo do STJ que o código acabou. Quem recorre antes do julgamento dos embargos de declaração não tem o seu recurso, como diz a alternativa, automaticamente prejudicado. Pelo contrário, esse recurso é, em regra, aproveitável. Essa pessoa vai ser, se a decisão não for modificada pelos embargos, o recurso é automaticamente aproveitado. Se a decisão for modificada pelos embargos, como está aqui, o recorrente que recorreu antes da modificação deverá ser intimado para, se quiser, complementar o recurso. Mas o que está exposto na alternativa B é exatamente o que o Código quis eliminar, um entendimento canhestro do STJ. E a letra C, do julgamento parcial de mérito, não cabe apelação, cabe agravo de instrumento, artigo 356. Então, essa aqui eu devo orgulhosamente marcar um ponto para o nosso curso reta final, porque foi uma questão muito trabalhada e quem soubesse o conteúdo do curso teria total condição de responder. Por fim, questão 20, a última questão. Considerada a denunciação da lide, assinale a alternativa correta. Letra A. Considerando-se a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originariamente denunciado, mas vedada ao sucessivamente denunciado, ressalvada a propositura de ação autônoma. Letra B, pode ser requerido e deferido originariamente em grau de apelação, nos casos em que seja dado ao tribunal examinar o mérito desde logo, por estar o processo em condições de julgamento. Letra C, pode ser determinada de ofício pelo juiz, nos casos em que a obrigação de indenizar decorra expressamente de lei. E letra D, o direito regressivo poderá ser objeto de ação autônoma apenas no caso de não ser permitida pela lei ou no caso de ter sido indeferida pelo juiz. Pessoal, a resposta correta é a letra A. Estava no slide 122 do nosso material, que é o artigo 125, parágrafo 2º do Código. É a chamada denunciação sucessiva. Denunciação sucessiva é aquela situação em que o denunciado denuncia outra pessoa. Então você forma uma nova relação depois da denunciação. Isso só é admitido uma vez. O sucessivamente denunciado tem que buscar reparação num outro processo e não naquele processo que já houve duas denunciações, a primeira e mais a denunciação sucessiva. O limite de denunciações que você pode ter num processo, portanto, é de duas. Você pode ter a denunciação originária e mais uma denunciação sucessiva. Daí para frente, você não pode ter outra denunciação. Então a resposta era a letra A. Vamos ver os erros. Letra B. Não tem jeito de você requerer e deferir denunciação originariamente em grau de apelação. Por quê? Porque o denunciado, se ele entra em grau de apelação, como é que ele vai produzir provas? Como é que ele vai agir se a fase probatória já ficou em primeiro grau? Então não dá. Denunciação tem que ser feita ou na inicial pelo autor ou na contestação pelo réu. Não se pode fazer denunciação em tribunal. Letra C.
pode ser determinada de ofício pelo juiz nos casos em que a obrigação de indenizar decorre expressamente da lei. Não, não existe denunciação de ofício. A única coisa que o juiz faz de ofício é mandar citar litisconsorte necessário. Não pode fazer intervenção de terceiros pelo juiz, exceto um raríssimo caso, que é a intervenção iusu iudicis, mas que é excepcional e não é o caso da denunciação da lide. E letra D, o direito de regresso poderá ser objeto de ação autônoma sempre. Não é apenas quando a lei não permita ou o juiz indefira a denunciação. Denunciação é uma opção, não é uma obrigação. Se o sujeito que denuncia prefere obter o resultado no âmbito do processo, ótimo. Se ele prefere obter em outro processo, bom também, não tem alternativa, melhor ou pior, ele faz aquilo que achar melhor, ele não perde nada do direito material em virtude da alternativa processual que ele preferiu, da estratégia processual que ele preferiu adotar. Pessoal, eu também então devo pontuar meu curso reta final nessa questão número 20 e devo dizer que fiquei muito feliz quando eu terminei de fazer esse material que você viu aqui na tela agora e cheguei à conclusão de que das 10 questões de processo civil cobradas na prova para juiz de direito do Estado de São Paulo, 9 foram abordadas por mim no curso reta final da rede LFG. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei com a consciência muito tranquila de ter vindo aqui e de ter feito um vídeo aqui nesse mesmo canal há algum tempo atrás, anunciando esse curso para vocês. Vocês sabem que eu raramente, como já disse, faço propaganda, então é sempre uma grande responsabilidade para mim quando eu anuncio alguma coisa, sobretudo porque é uma coisa que me envolve. Então, e eu sempre tive essa dúvida, a gente sempre quer saber o quanto um cursinho contribuiu. Dentro dos parâmetros desse experimento que eu estou fazendo aqui com vocês, eu posso te dizer que em processo civil, o curso reta final LFG contribuiu com 9 de 10 das questões que caíram na prova. É claro que isso agora são águas passadas, o grande objetivo aqui desse vídeo é primeiro prestar contas a vocês, é dizer que o trabalho que a gente faz tem um único objetivo: facilitar, melhorar, pavimentar esse caminho da aprovação para vocês. E foi um alívio muito grande ter percebido que de alguma forma eu consegui. Eu sei que ninguém consegue aprender tudo e que concurso é muito repetição e que nenhum curso faz milagre e que a gente também não ia conseguir fazer você absorver tudo em 20 horas. Mas eu também sei que você já tem uma base prévia e quando você chega no reta final, o que você quer é uma revisão que consiga te dar uma pequena luz em cada um dos pontos da matéria. Prova é prova e toda prova tem sua dificuldade. Aqui, hoje, dentro desse nosso pequeno experimento, que eu espero que vocês tenham gostado, você teria conseguido 9 pontos. Como a nota de corte no TJSP foi na casa de 80, 81, 79 a nota de corte, você teria então, se fizesse as 9 questões abordadas no reta final, você já teria uma questão de brinde aí para recuperar de alguma outra matéria que você não tivesse conseguido a média de 8 acertos. Ok? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa correção de questões. Como você viu, eu não gosto de fazer as pessoas perderem tempo, então o vídeo é bem rápido, eu estou explicando bem rapidamente, mas se você quiser, pare, pause, copie com calma a matéria, e se você ficou com alguma dúvida em alguma outra questão, mande aqui nos comentários, ou em alguma alternativa das questões que eu não expliquei muito bem, mande aqui nos comentários e a gente grava outros vídeos explicando isso melhor para vocês. Questão, resolver questão, entender porque acertou, entender porque errou, é parte fundamental da sua preparação. Não deixe de usar essa estratégia enquanto você estiver se preparando. Por hoje é só. Um abraço, até a próxima.